professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza? Esperar a galera entrar aí. Tranquilo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá feia a situação aqui fotográfica. Boa noite, professor. Boa noite, animado? Por que tá feio, Lorena? Ué, 11 casos do coronavírus? Ah, é? Tô desatualizado. É, 11 casos. É, Agora tá brotando do chão. começaram a fazer os testes. É, parece que agora que foram se agilizar. Espera mais um pouquinho o pessoal ir entrando aí pra gente fazer a revisão. Para fazer a revisão aqui eu vou utilizar a prova, tá certo? Vou fazer algumas questões aqui para vocês, para a gente discutir elas. E, né, vocês podem ter como base esse vídeo que eu estou gravando para vocês estudarem, mas deem uma olhada nos slides também. Aí lá no fórum eu vou colocar bem certinho o que vocês vão precisar estudar, tá certo? Tá. Esperar até 7h15 ali, daí a gente começa. O pessoal tá entrando lá. Você falou que tava com problema no estúdio, né, Lorena? É, pelo menos eu não consegui acessar ainda. Uhum. O estúdio tá pior que o aplicativo do auxílio emergencial. É, Vocês têm prova amanhã? temos. Tem já? O Fábio. Só um pouquinho, pessoal. Tá bom.
Tá. Já são 7h16. Vamos lá, pessoal. Então, eu estou considerando aqui a prova, né? Que eu vou aplicar para vocês, para a gente fazer a revisão. Então, eu vou colocar 10 questões aqui para a gente discutir, certo? E aí até vou passar depois lá no fórum só para vocês me mandarem uma resposta sucinta de cada questão, para já ficar para vocês também para computar a presença da aula de hoje e para ficar para estudo de vocês, tá certo? Então, iniciando lá, pessoal, a gente vai falar lá dos primeiros assuntos que a gente tratou lá, desde aquela parte da evolução da contabilidade, até ela chegar na parte gerencial, né, e ser usado como ferramenta de gestão. Então, lá, a primeira questão lá para a gente, né, começar a conversa, né, como que foi a evolução contábil, né, até chegar no que é hoje, e quais fatores influenciaram essa evolução, tá certo? Alguém aí quer compartilhar uma resposta, uma opinião? O que vocês acham que aconteceu, né? Como que foi essa evolução, né? Se ela foi lenta, se ela foi rápida, que fatores que influenciaram para ela estar evoluindo, assim, desde quando surgiu, né, a contabilidade? O que vocês acham? Eu acho que eu não lembro de nada. Não lembra? Ai, meu Deus do céu. Tá certo. Alguém quer dar um palpite? O senhor não quer dar um chute aí, às vezes, também? Queria escutar vocês falar. Faz tempo que eu não escuto vocês. Uma dica só. Graças a Deus que não está escutando mais falar. Começa com que letra? Pessoal, então lá, né, a contabilidade teve vários passos desde quando ela surgiu lá. A gente tem que ter uma ideia, primeiramente, que ela existe, né, há milhares de anos, assim, né, desde lá da época dos homens das cavernas, lá onde eles já faziam um controle dos rebanhos, tudo nas pedras rudimentares, né. Então, né, a contabilidade já existe faz muito tempo. E aí, quando que ela começou, né, a se evoluir? Conforme foi crescendo a questão comercial dos países, certo? Né? Então, foi evoluindo ali a questão comercial, e aí, quanto mais você vendia ou você comprava, né, as pessoas foram vendo essa necessidade de controlar o que elas tinham, certo? Tanto em produtos quanto em bens, né, os terrenos que eles tinham, né, as casas e tudo mais. Então, né, a questão como que evolui a contabilidade? Ela evoluiu devido à necessidade da população em controlar suas riquezas, certo? É basicamente isso, né? Foi evoluindo com o passar dos anos, conforme foi avançando a questão comercial entre os países, entre as pessoas, foi se vendo aquela necessidade em controlar o que eles tinham. Com isso, né, foi evoluindo a contabilidade até, né, claro que passou um longo tempo até chegar no que é hoje, mas aí foi tudo conforme a necessidade das pessoas. Quanto mais necessidade de controle, em gerar informação, aí assim foi evoluindo a contabilidade. Tá certo? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não? Tá bom. No. Não? Então, beleza. Pessoal, lembrando, né? O que eu estou explanando aqui é o que vai cair na prova. Então, não vai fugir nada disso. Vamos para a próxima, então, né? Então, ali a gente já sabe, né? A contabilidade evoluiu, ela tem toda a sua parte mais operacional, que ali é a parte de contabilização, a parte dos registros fiscais, né? E controles. E aí, quando a gente vai falar ali nossa matéria que é análise gerencial, a gente já, né, sobe um degrauzinho acima, que é em relação, né, à função ali do contador como uma ferramenta de gestão, né, um contador gerencial. Então, nesse quesito, assim, de ser um profissional da área gerencial, né, sabe me dizer, assim, quais seriam as funções do contador gerencial? O que ele faz, né, o que ele
que ele contribui para a empresa? Vocês lembram? Vocês não lembram de mais nada? Eu acho que, além de auxiliar o empresário, não sei, posso estar equivocada, mas ele trata, assim, no caso, a empresa como se fosse a dele. Ele ajuda a cuidar, a gerenciar as tomadas de decisões em relação aos valores de impostos, enfim. Ele é mais que um contador, não é só para gerar guias, né? Como a maioria dos empresários estão acostumados, mas eu acho que o contador, digamos, gerencial, ele está para realmente tomar decisões, ele abraça a causa e ele ajuda o empresário a sanar dúvidas, enfim, como se fosse realmente, digamos assim, um administrador, só que um contador administrador. Certo, legal. Mais alguém, gente? Eu acredito que ele mostra a necessidade de se extrair informações relevantes ao momento vivido assim, pela empresa. Legal. Conforme a necessidade da empresa, ele fornece informações para que venha haver a tomada de decisão por parte dos administradores. Certo, pessoal. Então, assim, né, para ali, né, no cargo, assim, de contador, a gente começa lá fazendo o lançamento, fazendo as coisinhas mais simples, né, do dia a dia empresarial, e conforme a gente vai aprendendo e ganhando conhecimento, a gente vai subindo os degrauzinhos, né? Então, ali, né, vários autores, eles dizem ali que o contador gerencial, ele é um profissional que ele já tem uma vasta experiência e conhecimento em todas as áreas da ciência contábil, seja na parte da contabilidade propriamente dita, seja na parte tributária, seja na parte de negócios, né, seja na parte de gestão de patrimônio, etc. Então, o profissional da parte gerencial, ele já é uma pessoa, né, um profissional mais capacitado e que tem um vasto conhecimento, certo? Então, esse profissional, ele vai trabalhar igual a Lorena comentou para a gente, né? Ele seria um braço direito dos administradores, dos diretores, né? Daí, conforme a Alessandra falou, né? Ele sabe o que extrair de relatório, pois ele já conhece toda a parte operacional. Então, ele vê a necessidade da empresa, o que eles precisam, certo? Vai lá, extrai, né, essas informações, só o que é o necessário para a tomada de decisão e apresenta isso de uma forma mais simplificada para os gestores, certo? Então, ali a função do contador gerencial é ele pegar toda essa informação que a parte operacional da contabilidade gera e simplificar ela de uma forma que seja fácil os administradores, os tomadores de decisão, né, entenderem o que está acontecendo e, com base nisso, tomarem as decisões. Então, ele é um cara ali que ele faz a intermediação, certo? Da parte operacional, dos relatórios da contabilidade, e ele fornece uma coisa, toda aquela informação que a gente gerou durante o mês, durante um período, ele fornece de uma forma mais simplificada para tomada de decisão. Então, seria basicamente essa função do contador gerencial. Ok? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui o que é a próxima. Então, ali, né, na prova vai ter um contexto ali, tudo mais, bonitinho. E aí, né, ele fala lá sobre... para trazer um pouco mais para a realidade, assim, né? Aí, o que ele diz aqui? Peraí. Tá certo. Então, pessoal, né, a gente lembra daquelas apresentações que teve lá no começo do bimestre, onde, se não me engano, foi até a Bruna que apresentou uns dados lá do Sebrae, de várias empresas que eram inadimplentes, alguma coisa assim. Não sei se vocês vão lembrar bem ao certo. Eu não lembro também se foi a Bruna que apresentou. Eu lembro que ela apresentou algum dado do Sebrae. Agora não tenho certeza se era em relação às empresas inadimplentes que a gente tem no Brasil hoje, certo? As micro e pequenas empresas que são inadimplentes. Então, né, agora mais do que nunca, certo? Depois desse coronavírus aí, muitas empresas estão, né, fechando, não sabem o que fazer da vida porque realmente pegou todo mundo de surpresa. E não é todo mundo, né, que tem como criar, né, uma margem de segurança ali para sobreviver alguns meses sem operação, tá?
Aonde que eu quero chegar, né? A questão que vai estar na prova é a seguinte, certo? Como que o profissional, né, a contabilidade gerencial, ela pode ajudar essas empresas a terem uma margem de segurança? Ou então, como que a contabilidade gerencial, ela pode diminuir a inadimplência das empresas? Porque hoje, muitas das inadimplências é devido à falta de pagamento de funcionário, falta de pagamento de fornecedores, falta de pagamento de impostos, certo? Então, só com esse cenário que eu estou falando para vocês, a gente já consegue identificar que ela tem um sério problema de fluxo de caixa, né? Então, assim, como que vocês veem, né, que a questão da contabilidade gerencial, ela pode ajudar essas empresas, certo? A minimizar, né, o número de empresas inadimplentes, a ajudar as empresas a ter ali uma segurança para poder, né, em casos como a gente está vivendo hoje, ela ter uma segurança ali para não precisar fechar as portas. O que vocês acham? Bom, eu acho que vai desde a abertura da empresa, né? Por exemplo, quando a pergunta que o professor diz é um contador, digamos, gerencial, isso? Correto. Como que o contador, né, e a questão da análise gerencial mesmo, como que ela pode Uhum. ajudar as empresas a diminuir o número de inadimplências e diminuir o número de empresas que, né, têm fechado no Brasil? Na verdade, seria, que nem eu falei, desde o momento da abertura da empresa. Por exemplo, se o contador, que foi quem abriu, ele deve tomar um cuidado que nem eu falei na pergunta anterior, na resposta anterior, que tomar a empresa como se fosse dele. Não levar assim, por exemplo, se os impostos, vamos supor, que a gente não esteja nesse cenário de coronavírus. Por exemplo, a minha empresa abriu agora e eu sou uma empresária, mas eu sou leiga. Eu não sei como é que acontece os impostos, enfim, não sei como é que procede as alíquotas, não sei dos regimes, não sei de nada. Eu só quero abrir uma empresa para mim poder tocar e ganhar dinheiro. Esse é o foco da maioria dos empresários. Mas, assim, eu acho que esse contador, no caso, na parte gerencial, deveria cuidar dessa parte de impostos. No caso, assim, tanto enfim, do Simples Nacional, presumido, real, ou também das guias dos funcionários, levar isso em dia para que quando aconteça algo como está acontecendo agora, não acumule tudo. Porque eu vejo que a maioria das empresas acontece isso, leva em banho-maria, vai levando em banho-maria, mas em dezembro, por exemplo, no caso do Simples Nacional, eu faço um parcelamento e vamos ver o que vai dar, vamos ver se enquadra, se desenquadrar, vamos ver se eu fecho a empresa, enfim, se eu paro com a empresa. Eu acho que seria isso, eu acho que seria ir nivelando e levando as coisas certas desde o início da empresa, ou enfim, desde quando a contabilidade vem para você levar as coisas certas e tomar a empresa como se fosse tua, realmente. E levar certo. Pô, se o empresário está com o INSS em aberto, FGTS em aberto, e naquela ocasião, por exemplo, se fosse um cenário assim, digamos, sem coronavírus, você pode pagar? Eu posso. Então, tem essa guia, essa guia, essa guia. Vamos levar certo, porque na hora de acontecer isso, ele não vai ter tanto aquele baque de ter que pagar tudo atrasado, enfim. A gente sabe que agora o governo não está cobrando, então, que nem a dívida ativa não está mandando cobrança, enfim, não está protestando os empresários, mas a gente sabe que depois que passar tudo isso, a Receita Estadual, a Receita Federal vai cair em cima. Então, acho que se levasse isso a sério e realmente cuidasse da empresa e levantasse relatórios, enfim, de como a gente pode minimizar esses gastos, que nem, por exemplo, os funcionários. Fazer, se eu não me engano, acho que é quebra de contrato que fala. Eu ainda não fiz nenhum, mas tem essa suspensão de contrato de trabalho também que dá para fazer para aliviar um pouco dos valores a serem pagos, que o governo paga, se eu não me engano, acho que é metade. Eu acho que é coisas assim que vão ajudar o empresário a manter a sua empresa viva. E não pensar só em lucrar também com os honorários, mas saber assim que se o empresário ele não tiver dinheiro para quitar suas dívidas, os impostos, pagar os funcionários, ele também não vai ter dinheiro para pagar o honorário contábil. Perfeito. Muito bom. Eu penso que também não depende muito só do
Por experiência própria, eu trabalhei em 2 empresas onde um dos patrões levava tudo bagunçadão e na outra ele dava prioridade a manter a empresa organizada. Não adianta o contador estar lá falando é assim, assim, assado, e o cara não, como proprietário, não querer levar certo. Certo. Tranquilo, realmente essa é uma das realidades aí que nós temos, né? E é muito comum. Obrigado, Douglas. Mas, assim, só para a gente finalizar essa questão, né? Vamos deixar de lado um pouquinho essa questão aí de como que o empresário, ele vê, como que ele, né? Como que ele recebe essas informações da contabilidade. E vamos apenas pensar nesse primeiro momento, né? Como que a gente, como profissional contábil, gerencial, pode ajudar as empresas, certo? Então, pegando ali o gancho do que a Lorena falou, né, e resumindo, só para a gente finalizar essa questão, é a questão do planejamento, certo? Desde o início, quando vai abrir a empresa, o contador gerencial ele chega lá e ajudar a planejar, junto com o empresário, certo? Desde que ele permita, né? Agora, pegando o exemplo do Douglas, quando o empresário permite ou não, né? Mas vamos considerar nesse cenário que sim, o empresário esteja aberto para ouvir o contador e acatar o que ele tem a dizer. Tá ok? Então, pessoal, ajudar no planejamento, primeiramente ali na abertura da empresa, escolher um regime de caixa que melhor se adeque com a empresa, certo? Para que ele tenha menos impostos, né? Questão de funcionários, ver o que é permitido na legislação, né? Se pode colocar um funcionário meio expediente, que já vai sanar o que a empresa precisa, coloca meio expediente, diminui já em relação à folha de pagamento, né? Questão de fluxo de caixa, questão de faturamento, questão de análise de mercado, tudo isso o contador consegue ajudar. Então, para finalizar essa questão, é o planejamento. O profissional contábil, né, ajudar em relação ao planejamento e tentar facilitar ao máximo a vida do empresário ali para que ambos, né, saiam lucrando nessa operação. Vamos lá para o próximo. A próxima questão é que ela já sai um pouco do que a gente estava falando em, né, explicar o que seria profissional contábil, gerencial e, né, as funções dele. E sim, né, a gente teve lá uma aula, se não me engano, que foi inteira, a gente falando só em relação às diferenças entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, tá certo? Na prova aqui, né, eu vou cobrar que vocês deem alguns exemplos, né, da parte da contabilidade financeira, certo? Então, aí, vocês conseguem lembrar, assim, 3 características da contabilidade financeira? Não me recordo, professor. Alguém? Alguém se lembra? Lembra que lá a gente teve, né, as características da contabilidade gerencial e as características da contabilidade financeira. Eu lembro que um dos focos da contabilidade financeira é o usuário externo. Desculpa, Alessandra, usuários externos? Isso. Beleza, isso mesmo. Fazem parte da tomada de decisão. Lembrei do trabalho agora. Ai, Jesus. Beleza, temos ali, são 3 que eu quero. Usuários externos, atender os usuários externos, né, como governo, como clientes, como fornecedores e etc. Beleza? Douglas, você comentou alguma coisa? Eu falei que era sobre os externos que não fazem parte do processo de tomada de decisão. Beleza. Correto. Baseia-se em resultados passados também. Ele se baseia, né, em exercícios anteriores. Por exemplo, lá a gente vai gerar um balanço patrimonial, certo? A gente tem que entregar lá a demonstração. Aí vai se basear no quê? Vai se basear no que aconteceu ali no período anterior, certo? Registrei todos os fatos lá, fiz meu débito e crédito, fechei meu balanço, minha DRE, e agora vou gerar uma demonstração. Então, ele se baseia em acontecimentos passados. Lembra de mais alguma?
Quando a gente fala ali, pessoal, que ela atende usuários externos, né? Por exemplo, o governo, certo? O governo, ele estipula prazo para você enviar as declarações ou você envia quando você quer? Tem prazo. Então, Não prazo. tem prazo. Aí, né? Então, mais uma característica, né? Então, ele atende aqui, ó, 3 só. Tem mais algumas lá nos slides. Atende os usuários externos, certo? Ele tem ali um cronograma que ele tem que seguir, ele tem prazos estipulados para entregar, certo? E ele se baseia em exercícios anteriores, em períodos passados, em acontecimentos passados para poder gerar essas informações. Tá certo? Então, temos Pode 3. entrar aqui a alteração no patrimônio? Entrar, desculpa, o quê, Douglas? É a parte de gerenciamento de alteração do patrimônio? Deixa eu não... Controle de alteração do patrimônio? Consegue dar um exemplo, por favor? Não consegui entender muito bem. Desculpa. Não, como que eu vi aqui? Como que eu vou explicar? Também tem. Controlar... Pode falar, Alessandra. Não pode falar. É controlar as transações econômicas e financeiras que afetam o patrimônio da empresa? Pode. Né? Controlada financeira. Ela vai controlar ali através, né, dos balanços, da DRE, tá certo? Então, ela consegue controlar todas as mutações do patrimônio. Beleza? Lembram de mais algum? A gente já falou os 3 que eu pedi, mas se lembrar de mais algum, fica de bônus. Se der ponto extra, Meu Deus, é tudo na base da negociação aqui. não vamos pensar na nota, vamos pensar no conhecimento. Professor que está com esse coronavírus, eu só quero é passar, pelo amor de Deus. É passar o coronavírus? Não, eu quero passar de bimestre. Tá, pessoal, vamos lá para o próximo. Vamos lá. Então, beleza. A gente falou ali, pessoal, na questão 4, que a gente tem lá um prazo para poder entregar os relatórios que o governo exige, né, das empresas e tudo mais. Na contabilidade gerencial, né, vamos considerar agora a gerencial. Como é que está aqui? Qual que é a frequência, né, que nós devemos apresentar relatórios? Na gerencial. Gerencial é diferente da financeira, certo? Conforme a necessidade de tomada de decisões. Está fácil, né? Na necessidade do administrador. Muito bem. Conforme a necessidade, ele gera um relatório para sanar alguma dúvida, né? Ele não vai ter ali um prazo, não tem um cronograma que ele tem que seguir para gerar relatório. Ele gera conforme a necessidade. Tranquilo? Essa está bem simples. Beleza. A próxima. Tá. Então, a próxima, pessoal, a gente vai falar sobre centro de responsabilidade. Vocês lembram o que é isso? Não, mais ou menos. Assim, vamos lá. Quando uma empresa é pequena, ela é possível, né, que seja feita a gestão dessa empresa através de 1, 2 ou 3 pessoas, né? Agora, quando a empresa ela vai aumentando de tamanho, certo? É necessário contratar mais pessoas para trabalhar e geralmente uma pessoa só não consegue administrar ela sozinho, certo? Vai ter que delegar funções ali para que seja possível essa gestão. Então, o centro de responsabilidades, pessoal, é essa divisão da empresa em determinadas funções, determinadas responsabilidades, certo? Onde cada pessoa vai ser responsável por alguma coisa. Lembra que eu dava exemplo lá? Responsável pelo financeiro, responsável pelo estoque, responsável pelo contas a pagar,
responsável por atender o cliente, certo? Então, é a gente dividir a empresa em vários centros, né? Onde cada um tem que se reportar a alguém que é superior, tá certo? A gente até passou um organograma lá, né? Onde tinha os centros e todos eles respondiam a um controller, por exemplo, né? Então, o centro de responsabilidades é isso, pessoal. Dividir a empresa em vários setores, onde cada setor vai ter uma pessoa responsável, que aí vai escalonando as informações conforme, né, os superiores e tudo mais. Professor, Tranquilo? Oi. no caso do centro de responsabilidade, se uma ou duas pessoas exercerem, por exemplo, duas áreas, no caso, vamos supor que é fiscal e o RH, ele continua sendo o centro de responsabilidade? A partir do momento que você divide, é a mesma pessoa que faz a gestão das duas? Isso, na verdade, sim. Vamos supor que na empresa não é uma empresa tão grande, né? Então, é uma empresa pequena, enfim, tem, vamos supor, 4 funcionários. Mas esses 4 funcionários, eles têm que se dividir entre eles, mas um deles fica com uma função específica e os outros 3 ficam com uma ou mais, ou 3 coisas específicas. Por exemplo, fiscal, RH, ou daí a outra pessoa com contábil, enfim, com mais de uma função específica para aquele funcionário. Ele continua sendo um centro de responsabilidade? Sim, a partir do momento que você divide o que cada um vai fazer, né, cada um acaba sendo dono daquele negócio, né? A partir do momento que ele tem essa ideia que ele é dono, né, então já se formou um centro de responsabilidade, porque ele tem que fazer tem que fazer andar esse departamento que ele está trabalhando, no caso o RH, né? E qualquer problema que tenha, as pessoas vão perguntar a ele, né? Ele é responsável por isso. Então, a partir desse momento que você tem uma divisão, eu sou só RH hoje, aí a gente já pode considerar que ele tem um centro de responsabilidade, tá certo? Tá, obrigada. Professor, então, resumindo, seria a divisão das responsabilidades, ou seja, atividades específicas para cada um dos gestores dentro da empresa? Correto. É você pegar uma empresa ali, uma multinacional, por exemplo, uma empresa de grande porte, e dividir ela em setores, onde cada setor vai ter uma pessoa responsável, certo? Porque aí facilita a administração da empresa. Beleza? Uhum. Beleza. Pessoal, daí essa próxima questão aqui, né, eu vou colocar depois lá no fórum para vocês estudarem. Essa que a gente não vai discutir aqui agora, né? São as 3 ramificações do centro de responsabilidade. É centro de custo, centro de lucro e centro de resultado. Certo? Então, ali eu coloco para vocês lá no fórum, né? Tudo isso que a gente está falando eu vou colocar lá de uma forma resumida, até colocar umas questões para vocês responderem, né? Só que essa questão em si a gente não vai debater ela aqui, tá? Mas é só vocês estudarem lá e na prova vai pedir para vocês explicarem o que é cada uma. O que é o centro de custo, o que é o centro de lucro, o que é o centro de resultado. Tá certo? A próxima questão, pessoal, tá certo. A próxima questão é em relação, né, assim, como que vocês avaliam, né, a necessidade de uma correta precificação do produto, né? O que você ter um preço condizente ali com o que você tem de custo hoje e qual que é a demanda do mercado, o que essa precificação, né, o que ela contribui para a empresa, certo? Eu queria escutar um pouco de vocês, assim, lembra que a gente teve a gente comentou sobre isso na aula? É a competitividade. Você ter um produto competitivo no mercado, certo? Porque vocês concordam, né, que primeiramente lá eu coloquei lá alguns critérios lá nos slides lá, para você formar um preço de venda que seja coerente. Primeiramente, ele tem que cobrir teus custos e despesas, certo? Porque nenhuma empresa trabalha hoje para ter prejuízo. Então, primeiramente, ele tem que cobrir os custos e despesas.
Posterior a isso, ele tem que gerar uma margem de lucro para você, certo? E por último, né, não menos importante, tem que ter aquela questão de ser um preço competitivo no mercado. Digamos que você tenha só um produto, né? Então esse produto é o teu carro-chefe. Você tem que vender ele e ele tem que cobrir suas despesas e ainda te gerar lucro, certo? Então essa aqui é a importância da precificação. Agora, se você tem uma gama de produtos, aí você pode, né, fazer um planejamento ali que talvez um produto você trabalhe com ele te dando um pouco de prejuízo, mas um outro produto ele compense a venda dos dois, tá certo? A venda desse outro produto, né, com preço ali X, que vai estar competitivo no mercado, certo? Você vai cobrir suas despesas, seus custos, e aí você vai conseguir gerar o lucro para a empresa. Então, essa aqui é a questão da importância da precificação, tá certo? Ok. É para saber se vale a pena continuar com esse produto, né? Se ele estiver te dando prejuízo. Isso, com certeza. Agora, com esses últimos cálculos que a gente fez, né, da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio, até a questão da margem de segurança, né, você consegue avaliar essa questão, né? Consegue avaliar lá, tem vários produtos, né? Você identificar quais desses produtos você pode retirar, né, da tua produção e não produzir mais ele e trabalhar com outros. E assim você consegue melhorar teu resultado, né? Tudo mais. Isso mesmo. Mais algum comentário, pessoal? Então, beleza. Essa aqui foi a questão 8. São 10 questões na prova, tá? Agora, pessoal, a questão 9 e 10, elas são questões práticas. Práticas de que forma, né? Lembra que lá a gente calculou o markup multiplicador e o markup divisor? A gente fez vários exercícios, né, calculando. Então, vai cair uma questão de cada, certo? Uma questão do multiplicador e uma questão do divisor. Está bem explicado os valores, o que é o que na questão. E também em cada questão tem a fórmula para vocês resolverem ela. O que vocês vão precisar fazer? Só aplicar os valores na fórmula e calcular. Tá certo? Tá bom. Então, né, essa questão ali eu nem vou relembrar com vocês, porque acredito que a gente fez bastante exercício. Só vou colocar lá no fórum para vocês fazerem mais 1 ou 2 exemplos de cada, só para vocês terem de material para estudo. Mas a nossa prova seria basicamente isso, pessoal. Então, no caso, a questão 9 seria do divisor e a 10 seria do multiplicador? Não tenho... Deixa eu ver aqui. A 9 é o multiplicador e o 10 é o divisor, tá certo? Tá. Daí tem as fórmulas, não se preocupe com fórmula, nada, só se preocupe em, né, entender o exercício e poder resolver ele, tá certo? Só uma pergunta. No dia da prova, os teus slides vão estar disponíveis no AVA ou vai ser bloqueado tudo isso? A prova é de consulta, né? Aham. Não, Vocês isso têm... Então, em relação ao sistema, eu não sei te dizer se ele vai estar disponível, mas você pode baixar os slides, né? Você pode baixar eles para poder estudar, certo? Justamente por causa disso que eu queria saber, porque senão, se não estiver disponível no dia da prova, eu vou... Não, já faça isso por segurança. Eu vou disponibilizar no fórum lá, aí vocês já fazem o download, tá ok? Beleza, então. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não.